Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para o vídeo 51 da Faculdade da Água e a aula 49 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. E estávamos falando na aula passada sobre o inventário de uma pequena bacia e vamos continuar essa atividade hoje. Vamos lá, então. Essa é a pequena bacia apresentada na aula passada e nós já tínhamos descrito, né? Nós tínhamos descrito essa faixa aqui, principalmente essa região. Falamos sobre essa mata, a história dessa área, desse lado aqui, a história de desenvolvimento do uso da terra ao longo dos últimos 80 a 100 anos. Aqui você tem essa pequena bacia, então, não sei se nós falamos sobre a área dela nas aulas anteriores, mas vamos aproveitar, se tiver falado, não tem importância, repetimos. Essa bacia aqui, que isolada, está em torno de 32 hectares, desculpe, em torno de 32 hectares, e essa faixa aqui acima dessa linha amarela tem em torno de 25 hectares, e essa área aqui de baixo em torno de 7 hectares. Qual a razão da separação? Nós consideramos essa região acima da linha amarela como sendo a área essencialmente produtora de água. Claro que há um certo consumo, que nós temos animais aqui, mas você tem essencialmente uma região produtora. E essa área aqui é a região consumidora, que está a sede da propriedade, tá? É aqui que você tem o consumo de água. Então eu estou dizendo essencialmente, porque essencialmente aqui produz a área produtora há um pequeno consumo, e aqui essencialmente a área consumidora, mas também pode haver uma ligeira produção, porque nós podemos ter um aquífero aqui em equilíbrio com esse curso d'água, então ele pode estar recebendo um pouquinho de água também ao longo desse trecho, antes de desaguar no Turuli. Bem, na aula passada nós falamos sobre nascentes, né? Que você tem aqui uma nascente ativa nessa posição, formando o curso d'água, tá? E você tem aqui uma nascente, mais ou menos, já existiu uma nascente mais ou menos nesse ponto, que está seca, e uma outra nesse ponto também, que também secou ao longo do tempo. Então nós conversamos um pouquinho sobre isso, tá? E sobre o uso da terra aqui, que alguma coisa aconteceu com esse uso da terra, que essas nascentes secaram. Bem, a nascente em si desapareceu. Essa região continua ficando uma região úmida, sinal de que o lençol o freato está um pouco mais baixo, o aquífero está um pouco mais baixo, e não está formando a nascente, mas pode estar contribuindo para a vazão desse curso d'água no ponto mais baixo. É uma coisa que a gente vai continuar discutindo esse tipo de comportamento, tá? E nunca nós vamos deixar na Faculdade da Água de estar discutindo esse tipo de comportamento do ciclo hidrológico. Tá? Bom, olha, essa nascente aqui, ao preparar essa aula, e falar um pouquinho mais sobre essa nascente, eu descobri que na Faculdade da Água até hoje nós falamos pouco sobre nascentes, tipos de nascentes. Quais são os tipos principais de nascentes? Essa aqui é uma nascente de encosta, e o que seria uma nascente de encosta? Nós ainda não falamos sobre isso. E então vamos aproveitar a aula de hoje para comentar um pouco sobre sobre nascentes e seus tipos. Então vamos lá. Olha, nós temos aqui alguns esquemas. Esses esquemas foram tirados do livro de conservação de nascentes da Aprenda Fácil Editora. Tá? Aqui está o site da editora. Bem, olha, esse esquema mostra o seguinte, olha, você tem aqui um esquema de uma encosta. Tá? Então, essa encosta você tem, abaixo dela você tem uma camada impermeável, está aqui desenhada, uma camada impermeável, e sobre essa camada impermeável você tem uma área saturada. Então, isso é um aquífero subterrâneo, ou popularmente chamado também de lençol. Então, vamos chamar um aquífero ou lençol. Bem, então, como ele está livremente depositado sobre uma camada impermeável, essa camada saturada está depositada livremente sobre uma camada impermeável, acima dela você tem, está livre, não tem nenhuma pressão sobre ela. Então, esse aquífero é um aquífero freático. Bem, e olha, se por uma razão qualquer geomorfológica, então olha aqui, essa camada impermeável praticamente aflora, ou praticamente aflora nessa parte mais baixa, no sopé dessa encosta. Então, essa água que está aqui, ela tem uma ligeira declividade nesse sentido, ela começa a manifestar superficialmente na superfície do solo. E ela, como ela está nessa posição um pouquinho mais alta, ela manifesta em queda, em ligeira queda, no sentido mais baixo.
Então, essa é uma chamada nascente de encosta. Então, ela aparece aqui na parte mais baixa da encosta e flui em queda, formando um curso d'água. Então, presta atenção. Nascente é uma manifestação superficial de um aquífero subterrâneo que é capaz de formar um curso d'água. Se não estiver formando um curso d'água, não é uma nascente. Vamos ver outro tipo. Você pode ter aqui duas encostas formando uma depressão, tá? E aqui você tem então a camada impermeável, distribuída dessa maneira. Aqui você tem o aquífero, tá? E esse aquífero, nesse ponto aqui, por causa dessa bem mais baixa, essa depressão, esse aquífero ele se manifesta aqui nessa posição, borbulhando, está borbulhando na superfície. Então, é a água proveniente do lençol, você tem uma pressão aqui, essa água borbulha, ela está formando aquele olho d'água borbulhante. Tá? Essa nascente é uma nascente de depressão com olho d'água, porque aquele ponto de borbulhamento, ou aqueles pontos ali de borbulhamento, formam olho d'água, tá? Formam olhos d'água, então você tem uma nascente de depressão com olho d'água. Bem, essa depressão pode não formar, ser uma depressão um pouquinho mais aberta e não formar aquele olho d'água, você não vê aquele ponto de borbulhamento. Então você tem essa água se manifesta numa área um pouco maior, criando uma região úmida. Se essa região úmida depois começar a fazer uma concentração de volume de água capaz de formar um curso d'água, então essa nascente também, essa área também se chama nascente. Aqui também nós teríamos uma nascente, e como ela está numa área, não está num ponto específico, é uma nascente de depressão difusa. Essa aqui, então, você tem um ponto onde está surgindo a água, você está vendo o ponto, aqui você não está vendo exatamente onde está borbulhando, não há aquele borbulhamento de água. Então, essa é uma nascente difusa. Pode acontecer que você tenha duas camadas impermeáveis, essa camada e essa camada, e água, né, entre essas duas camadas impermeáveis. Então, essa área saturada entre duas camadas impermeáveis é um aquífero confinado ou um aquífero artesiano, e pode ser que essas duas camadas impermeáveis venham a florar, praticamente a florar na superfície de uma encosta bem mais baixa, tá? E aparecer que é uma nascente semelhante a uma nascente de encosta, mas seria uma nascente artesiana, porque ela é proveniente de um aquífero ou lençol artesiano. Então, esses são os tipos básicos de nascentes. Às vezes fica um pouco difícil a gente identificar exatamente um tipo ou outro. Não tem importância, mas a gente tem ideia de que essas possibilidades podem acontecer, e que o mais importante é ficar bem claro que nascente é a manifestação de um aquífero na superfície capaz de formar um curso d'água. Se não estiver formando um curso d'água, é uma fonte de água, é um olho d'água, qualquer coisa de expressão dessa utilizada normalmente, mas não é uma nascente. Nascente tem que formar um curso d'água. Ok? Vamos voltar lá, então, à nossa pequena bacia. Olha, então aqui você tem vamos mostrar uma curiosidade e indicar o que é que a gente pode fazer, né? Começar a mostrar aqui algumas atitudes tomadas numa região qualquer pode melhorar o volume, a produção de água de um curso d'água. Bem, aqui nessa região escura, aqui, ó, tem uma área escura, aqui, ó, o curso d'água está passando aqui tem uma área escura. Essa área escura é uma região brejosa. Não é uma nascente, seria uma nascente brejosa, uma região brejosa, embaixo aqui, seria simplesmente uma nascente difusa. No caso que não é uma nascente, porque não está formando um novo curso d'água. Essa região difusa aqui, úmida, difusa, ela está em equilíbrio com esse curso d'água já existente. Então, ela está fornecendo água, está transferindo água de um aquífero para o curso d'água, mas não está formando um novo curso d'água. Bem, nós vamos mostrar logo em seguida algumas fotos que foram tiradas mais ou menos dessa posição para cá. Olha, dessa região aqui. Esse pontinho escuro aqui, só para facilitar a identificação da posição dessa foto que nós vamos mostrar em seguida, esse pontinho escuro aqui é um coqueiro. Então, nas fotos que eu vou mostrar, esse coqueiro vai aparecer
para vocês terem uma ideia de que foto é e de onde ela foi tirada. Bem, então vamos ver lá. Demorando um pouquinho, passar aí, aparecer. Bem, olha aqui o coqueiro. Então você vê que a foto foi tirada nessa posição. Olha, por que essa foto? Para mostrar que naquela região há uma depressão. Tá? Olha aqui, você vê nitidamente uma depressão. E essa depressão, ela funciona como uma pequena bacia. Está funcionando como uma pequena bacia hidrográfica. Porque essa depressão, no sopé dessa depressão, abaixo dessa depressão, você tem essa região aqui, aquela região escura que nós mostramos lá. Aquela região escura, ela está aqui, essa aqui. É uma região brejosa, você tem aqui taboa, outra vegetação que vive nessas regiões úmidas, tá? E essa área aqui, então, é um brejo, tá? Que está em equilíbrio com o curso d'água que está passando aqui, ó, ao longo dessas árvores aqui, essa árvore e arbusto aqui. Bem, olha, o que aconteceu com essa área? Há uns 30 anos, 30 e poucos anos atrás, essa região estava praticamente seca, ela veio secando, tá? Ao longo do tempo, semelhante às nascentes, aquelas duas nascentes que secaram, uma daquelas nascentes está nessa posição logo aqui, tá? Então essa área também veio secando, tá? E começou a aparecer uma vegetação de área seca. A vegetação de área úmida foi desaparecendo e começou a aparecer uma vegetação de área seca, tá? Olha, aí há uns 25, 30 anos atrás, então nós plantamos café nessa região, nessa área aqui. Essa área foi plantada com café. E para a plantação de café, nós terraceamos a área. E 2 anos depois, 3 anos depois, essa região voltou a ficar úmida. Foi ficando úmida, ao longo, foi aumentando a umidade e a vegetação de área úmida foi reaparecendo, a vegetação de área seca foi desaparecendo. Tá? Então ela voltou a ter um comportamento semelhante ao que tinha há vários anos atrás. E essa umidade aumentou, que olha, você tem aqui está mostrando uma nova foto, nessa uma posição mais ou menos aqui, ó, essa foto, olha aqui, esse aqui é uma poça de água. Então, ao lado aqui dessa área úmida, você tem uma poça, inclusive uma poça de água aqui. Aqui nós temos, se você pisar nessa área que está aqui, onde o pé afundar, e você tirar o pé, esse buraco vai ficar cheio d'água, vai encher d'água rapidamente. Sinal de que aqui nessa posição o lençol está a baixa profundidade, tá? E tem volume de água suficiente para voltar a fazer com que essa área fique brejosa. Volto a insistir, essa área é típica de uma área difusa, de uma nascente difusa, tá? A nascente difusa tem essa conformação. Nesse caso aqui não é uma nascente difusa porque não tem a formação de um curso d'água. Ela está contribuindo diretamente para um curso d'água já existente. Olha, interessante isso aqui. Por quê? Olha, quando você estava usando isso aqui em pastagem bem intensa, essa área foi ficando impermeabilizada. Aqui abaixo, o lençol, o aquífero que está abaixo dessa camada, que estaria contribuindo para essa região úmida aqui, há anos anteriores, esse aquífero passou a receber menos água, passou a ter baixo volume de água, então essa região passou a receber também pouca água do aquífero e ela foi secando. Quando nós fizemos o terraceamento, tá? Esse terraceamento aumentou a infiltração de água, aumentou então a contribuição para o aquífero que está abaixo, principalmente essa depressão aqui, essa depressão aqui, que funciona como uma pequena bacia, está funcionando como uma pequena bacia. Esse aquífero passou a receber maiores volumes de água e foi capaz de ceder então também mais água para essa região úmida mais baixa aqui, e essa região voltou a ter uma boa concentração de água. Então, olha, é um comportamento que naturalmente veio acontecendo, veio surgindo com essa atividade, com essa nova atividade feita nessa área. Isso vamos voltar lá à pequena bacia para ver, ó, isso é o seguinte, ó, essa região está aqui, né? Essa aqui é essa depressão, essa região aqui é a depressão, aqui é a depressão que está assinalada na foto, e a área, olha, essa área está logo abaixo. Então isso aqui é como se fosse uma pequena bacia, contribuindo para um aquífero que está aqui, que tem equilíbrio com essa área brejosa. Então, quando nós fizemos o terraceamento, essa região
com pastagem ela foi deteriorando. Quando fizemos a plantação de café e o terraceamento, esse aquífero que está abaixo, que passou a receber mais água e passou a reconstituir essa região brejosa, que está em equilíbrio com esse curso d'água que está passando logo aqui. Então, olha, se isso aconteceu aqui nessa situação, que esse aquífero que está aqui abaixo foi capaz de reconstituir essa região brejosa, se nós temos um trabalho semelhante nessa área aqui da pastagem, terracear essa pastagem, pode ser que não haja uma formação numa região brejosa, mas nós vamos enriquecer o aquífero que está abaixo dessa camada, e esse aquífero vai entrar em equilíbrio com esse curso d'água, aumentando a sua capacidade de produção de água. Olha, falando um pouquinho mais sobre isso aqui, você tem aqui, olha, a nascente, essa nascente aqui, é uma nascente de encosta, tá? Predominantemente uma nascente de encosta. Há momentos em que ela começa a querer se comportar como uma nascente de depressão com olho d'água, mas essencialmente uma nascente de encosta. Bem, você tem aqui uma área ciliar já em volta dela, uma mata ciliar, e essa faixa de vegetação ao longo desse curso d'água já foi deixada para cumprir aquela exigência da mata ciliar. Ela está maior, essa foto é de 2015, então hoje nós temos essa vegetação está bem mais desenvolvida ao longo. Então você já tem a nascente protegida por uma mata ciliar e esse curso d'água já está protegido por uma mata ciliar. Olha, nós vamos continuar na próxima aula a falar sobre essa pequena bacia. Então nós temos algumas coisas ainda a comentar. E vamos começar logo depois a estabelecer alguns parâmetros hidrológicos, simular alguns parâmetros hidrológicos nessa pequena bacia para começar a pensar o que fazer. Nós vamos terracear, por exemplo, podemos terracear essa área. O que nós precisamos fazer nessa região aqui, nessas áreas aqui, para que esse curso d'água produza mais água do que ele está produzindo atualmente. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.